Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu tô vindo aqui hoje para dar continuidade, na nossa série sobre espécies. E a planta que eu vim mostrar para vocês hoje é mais uma espécie natural do gênero Pachyphytum, tá? Sendo essa aqui uma das espécies mais comuns de serem achadas no cultivo. Eu estou falando hoje do Pachyphytum werdermani. Esse bonitinho que tá aparecendo aí na sua tela, tá? E aí, pessoal, a gente vai ver que o werdermani já é uma planta antiga, tá? Ele foi publicado aí pela primeira vez no ano de 1937, há 87 anos atrás. E lá na natureza, no México, ele é encontrado em uma região que é chamada de Tamaulipas, tá? E aí ele vai, como todo bom Pachyphytum, ele vai ter preferência aí por locais de difícil acesso, tá? Em costas íngremes. E ele vai ser encontrado aí em altitudes de 600 a 700 metros acima do nível do mar. Até que é uma altitude relativamente baixa se a gente comparar com outros Pachyphytums, tá? Que chegam aí a altitudes de 1.800 a 2.500 metros acima do nível do mar. A gente vai ver que essa é uma plantinha que ela é descrita como tendo folhas de elíptico a oblongas, ou obtusas a estreitamente arredondadas. E assim como outras espécies de Pachyphytum, o werdermani ele também tem variedades, tá? E no cultivo a gente vai encontrar uma outra variedade para o werdermani, que a gente vai chamar de forma azul, que é essa que está aparecendo para você aí na sua tela. Tá? Então seria aí uma outra variedade para Pachyphytum werdermani. E assim, eu não vejo muita diferença entre as duas variedades de werdermani. Eu quero primeiro começar mostrando para vocês no cultivo essa variedade, que é a variedade verde. E aí vocês vão ver que ele realmente tem uma tonalidade mais verde. Eu sinto que as folhas dele são levemente mais largas, tá? Principalmente do meio da folha até a base, ela é uma folha mais larga. É uma planta que vai do verde, até, por exemplo, aí o laranja levemente rosado. Enquanto que a forma azul da planta, claro que em condições de menos estresse aí, ela tem uma tonalidade mais glauco, mais glaucosa, azulada, enquanto que à medida que essa planta passa por níveis maiores de estresse, ela chega a atingir tonalidades bem rosadas, tá? De rosada a lilás, a variedade azul do werdermani. E assim, não vocês precisam compreender a diferença entre as duas variedades, porque através da flor não é possível, tá? As duas variedades de werdermani, elas vão ter aí a mesma flor. E aí eu vou colocar a flor para vocês verem, que é uma haste que vai lembrar bastante aí a haste floral do ovíferum, Mas a haste dele é levemente mais trabalhada, ela tem mais brácteas. E também as pétalas me parecem aí ter um desenho avermelhado, diferente da tonalidade que a gente vê no ovífero, tá? Mas são flores bem similares. E assim, o werdermani, ele não é uma planta que tem muitos híbridos, tá? Na verdade são bem poucos. Eu mesmo só tenho, oficialmente eu só tenho um, que é um cruzamento interespecífico, entre dois Pachyphytums. Aqui no caso foi utilizado tanto o werdermani quanto o ovíferum, e o resultado foi o Pachyphytum ovale, esse bonitinho que tá aparecendo para você aí na sua tela. Então, como todo bom híbrido do ovíferum, o ovale, por ser ovíferum com werdermani, ele saiu a cara do werdermani, só que mais branco e mais pruinoso. E além dele ter puxado essas duas características, o caule dele a gente vai perceber que é muito mais parecido com o caule do ovíferum, tá? Por ser uma planta que vai ficar aí, mais ereta. Enquanto que o werdermani em si, ele é uma planta com um caule mais fino, tá? Mais flexível. Se vocês verem, é uma planta que inclusive, ela precisa de apoio para não cair. E tanto ele quanto o azul. Mas no caso o híbrido aí, chega a ser uma planta mais ereta. Acho que por um tempo, porque como ele é muito pesado, quando ele crescer um pouco mais, eu tenho certeza que ele também vai tombar. Agora, eu tenho um híbrido aqui também, que já é, no caso, é um híbrido intergenérico, É o cruzamento de um Pachyphytum com um sedum.
E esse é o TEN 7. E o TEN 7, tecnicamente, ele não tem a descrição dos parentais, né? Não se sabe quais espécies foram utilizadas, oficialmente não se sabe. Eu, nos meus estudos de comparação e análise, eu já cheguei à conclusão que o TEN 7, ele é aí o sedum utilizado, talvez eu vá confundir o nome do sedum, mas aí eu vou deixar aí embaixo, mas se eu não me engano é o Adolphe, um que fica bem avermelhado, né? Bem laranja. E a gente vai ver que o TEN 7 também fica nessa tonalidade quando ele está em níveis altos de estresse. Mas o que me faz acreditar que ele seja aí, um híbrido, né, do Weatherman é, no caso, a filotaxia. E o que é a filotaxia? A filotaxia é a distribuição das folhas no caule. E aí, quando a gente reparar as duas plantas, a gente vai ver que se a gente fizer a contagem da distribuição, ela é praticamente idêntica. Tá? Isso me faz acreditar que o TEN 7 é sim um híbrido do Weatherman. E não só isso corrobora a minha opinião, como as flores, que apesar de serem flores aí muito parecidas com a flor do sedum, né, que no caso seria totalmente branca, nesse caso aqui a gente tem nas flores, ó, uma tonalidade rosada. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, ó, mas essa tonalidade ela vem da flor do Pachyphytum, tá? Que também é branca com manchas vermelhas. E, bom, eu acho que não tem muito mais o que a gente falar sobre o Weatherman, porque ele não tem tantos híbridos, né? Então eu quero mostrar a planta mais de perto para vocês. Meu celular tá com algum problema de focar hoje, ó, que eu não tô conseguindo focar na tela. Não sei se a tela tá suja, mas enfim. Eu quero que vocês reparem tanto essa questão de formato de folha, coloração, filotaxia, para conseguir aí, gente, diferenciar a planta na casa de vocês, tá? Ó. E o que é que eu posso falar para vocês sobre o Pachyphytum Weatherman no cultivo, tá? Em primeiro lugar, é uma planta que é uma planta muito forte, tá? É uma planta resistente. Eu mesma acho que eu nunca perdi um Weatherman antes. É uma planta que vai ter uma multiplicação mais fácil aí, tá? Ela vai multiplicar tanto por folha quanto por caule. Normalmente vai soltar várias mudas na base do caule, então não é complicado multiplicá-lo, e ele até que cresce numa velocidade boa, tá? Para um Pachyphytum. Inclusive esse mesmo que eu tô mostrando para vocês, ele queimou em janeiro e ele já se recuperou totalmente, tá? Se recuperou até melhor e primeiro do que a variedade azul, que tá sofrendo aí um pouco mais para conseguir se reestabelecer. Isso porque essas duas espécies são antigas, tá? Vou ver se eu coloco uma foto aí de uns 3, 4 anos atrás, quando eu ainda não tinha cortado ambas, e dá para ver bem a diferença de tonalidade que as duas atingem quando estão bem estressadas, tá? Mas, enfim, acho que é isso. Não tem muito mais do que a gente falar sobre o Weatherman. Então, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, eu já te peço para deixar o seu like aí para mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço você por ter ficado aqui comigo até o final. E ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.